Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Lucas capítulo 4, vamos ler do verso 4 até o verso 23. Aliás, até o verso 21. Lucas capítulo 4, do verso 14 ao verso 21. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui a tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Pai, nós rogamos que nesta manhã Tua palavra ilumine nossas vidas, nossos corações, para vivermos sempre em Tua presença e compreendermos sempre os Teus propósitos e o Teu querer para as nossas vidas. Rogamos assim no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. A expressão que inicia o capítulo 4 é que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Essa expressão continua aqui no verso 14. Ele fala que ele foi levado então a Galiléia no poder do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero destacar aqui o que é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E trazer algumas aplicações para as mães, para as mulheres também, e para todos nós, no sentido de que, mais do que comemorarmos uma data, nós precisamos entender que a igreja ela precisa buscar se esmerar e conhecer a palavra de Deus. E aqui nesta manhã, então, nós vemos Jesus voltando à sua região, aos seus parentes, à região onde ele cresceu, onde ele foi educado por José e Maria, a região, aqui ele diz a sinagoga, como de costume ele frequentava. Isso é algo importante para nós. Jesus ele foi educado num princípio religioso, numa estrutura de vida religiosa. E é isso que eu e você temos como missão de vida para as nossas famílias, principalmente as mães. É ter este propósito de ensinar os filhos no caminho do Senhor. Isso é algo muito importante, porque isso se torna uma rotina, e a rotina se torna um hábito, e o hábito se torna em bons costumes, e bons costumes produzem boa moralidade. Às vezes nós não conseguimos entender e compreender quão grande é a grandeza do nosso Deus, o amor do nosso Deus. Nós precisamos realmente entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. E o que o Senhor tem para as nossas vidas, queridos irmãos, queridas irmãs? O Senhor tem que nós nos esmeremos como na vida de Cristo Jesus. Ele se guiou pelo Espírito Santo de Deus. Ele não se guiava pelo o que o espírito religioso de sua época estava dizendo, estava falando, o que era comumente dito. Ele se guiava pelo Espírito de Deus. E ele se guiava pelo Espírito de Deus. E olha, as três coisas que Jesus faz nesse texto. Primeira coisa, ele volta aos seus parentes, ele abre a palavra, ele volta aos seus parentes, vai à sinagoga,
abre a palavra, anuncia a palavra e ensina a palavra. E ele diz, hoje chegou aqui, está se cumprindo esse texto. Então, aqui a gente tem uma ideia do que realmente precisamos fazer em nossas vidas. Qual é a nossa atitude diante da vida? Qual é a nossa atitude diante da família? Qual é a nossa atitude diante dos nossos familiares? O Senhor Jesus, ele começa então o seu ministério longe dos seus familiares, ele retorna aos seus familiares e ele vai pregar aos seus familiares, vai pregar aquelas pessoas que estavam ao redor dele. E ele anuncia a eles a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Qual é essa mensagem do Evangelho? Qual é essa mensagem da salvação? Qual é o conteúdo que Jesus está compartilhando? O conteúdo é um conteúdo da mensagem que salva, que liberta e que cura. Olha que coisa interessante. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Então, ele me ungiu para trazer uma boa nova a quem precisa de libertação, a salvação. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos, aqueles que necessitam de a libertação, a transformação de suas vidas, aqueles que necessitam de cura, recuperação da vista aos cegos, libertação das opressões espirituais, anunciar o ano da graça de Deus. Qual é o conteúdo que nós estamos transmitindo com as nossas vidas? Qual é o conteúdo da nossa família? Qual é o propósito das nossas famílias? Qual é o conteúdo da nossa vida? Será que as nossas famílias são escolas de vida e de evangelho? Será que as nossas famílias são escolas onde nós ensinamos essa fé em Cristo Jesus, essa fé em Deus? Ou será que a gente ensina muito mais os valores da terra? Qual é o conteúdo que nós estamos transmitindo? Qual é o legado da nossa fé aos nossos filhos? É um legado de que nós valorizamos essa atitude de estar na casa de Deus. Nós estamos falando de Jesus. Jesus é o homem perfeito. Sim, ele como homem perfeito, ele vai à sinagoga. E ele indo à sinagoga, olha que coisa interessante. Ele vai, ele se assenta, ele estuda a palavra, ele demonstra a palavra de Deus. Hoje existe esse movimento de que eu posso ser igreja em casa, de que eu não preciso ir à igreja. Eu tenho ouvido muitas pessoas me falando isso. Eu acho isso muito triste, porque isso demonstra desconhecimento bíblico, desconhecimento da palavra de Deus. E quanto mais as pessoas começarem a acreditar nisso, mais nós veremos uma sociedade incrédula, uma sociedade distante dos valores e da moral judaico-cristã. Valorize a sua igreja, valorize como Jesus fez. Ele sai de uma região para ir na sua sinagoga, não é numa sinagoga qualquer, em qualquer sinagoga, não, ele vai na sua sinagoga, onde ele era conhecido. Tanto é que as pessoas falam, esse não é o filho de José? Esse não é o menino que andou aqui entre nós? Não é o menino que subia na hora do culto? Não é o menino que ficava correndo aqui no meio do nosso culto aqui? Não é esse o menino aí? O que ele tem para nos ensinar? E ele ensina um instrumento, um valor, uma mensagem de vida, através da vida que ele vem para nos dizer. Aqui nós vemos então uma centralidade, algo muito importante que todas as famílias precisam cultivar. Essa centralidade da família ter uma igreja local, participar de uma igreja local, vivenciar uma experiência de comunidade local. Se o próprio Jesus teve, por que nós não vamos ter? É importante, isso é importante. Outra questão, ele valoriza a palavra de Deus. Ele vai e lê o profeta Isaías, e ele diz a mensagem do profeta Isaías. Qual é o conteúdo? Qual é a tua mensagem? Você é porta-voz do quê? As pessoas te conhecem pelo quê? Pelo que as pessoas te conhecem? Pelo que as pessoas falam de você? Do que as pessoas estão falando da sua vida? Ele é empresário, ele é médico, ele é advogado, ele é um grande CEO, é uma grande pessoa, é um grande professor. Será que é esse o conteúdo que Deus espera de mim e de você? E será que o conteúdo que a gente deveria estar demonstrando não é o conteúdo de que o texto nos relata que, tanto no verso 1, Jesus cheio do Espírito Santo, e no verso 14 ele diz, no poder do Espírito Santo? Será que não é esse que nós precisamos
Não é isso que nós estamos precisando para essa época? Será que não é de fato a gente entender o verso 18? O Espírito do Senhor está sobre mim. Será que nós realmente cremos que o Espírito do Senhor, Ele não está só sobre mim, só sobre as nossas vidas, Ele não está só pairando aqui ao redor. O Espírito do Senhor, segundo o apóstolo Paulo nos diz, Ele está em nós, amém? Em nós. Ele habita o nosso ser, e Ele habita o nosso ser para quê? Para que a gente continue sendo cristão carnal, para que a gente continue sendo controlado pelos nossos impulsos carnais, pelos nossos destemperos emocionais, pelos nossos pânicos, dos nossos traumas que nós não conseguimos resolver diante do Senhor? Ou será que o Espírito do Senhor está sobre nós para nos curar, para nos libertar, para nos transformar, para nos encher de amor, de alegria, de paz e de força? Percebe que essa desconexão do Evangelho com a vida que muitos de nós estamos vivendo é uma desconexão extremamente prejudicial ao reino de Deus. Nós valorizamos ainda muito o que está do lado de fora e esquecemos de fazer uma autoanálise de como nós estamos, de como nós estamos, do que nós estamos falando. As pessoas falam que você ensina o quê? As pessoas falam que você vive pelo quê? As pessoas falam que você é uma pessoa que é um discípulo de quem? Eu espero que seja de Jesus e do Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desafio. O Senhor Jesus, então, Ele se deixou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e aí é esse o nosso desafio nesta manhã. Se nós queremos ser homens e mulheres, e se as mães querem ser exemplo de fé aos seus filhos, o maior legado que você tem para os seus filhos é você mostrar a eles de onde vem a sua força. A sua força. De onde vem a força do Senhor Jesus? Vocês se lembram? O texto anterior nos diz, Ele estava orando e jejuando aonde? No deserto por 40 dias. De onde vai vir a minha força e a sua força? Da nossa vida de oração, da nossa vida de busca intensa com Deus. É aí que seremos homens cheios do Espírito Santo de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Hoje eu fiz uma homenagem à minha mãe. A minha mãe, ela terminou a 4ª série primária. Ela teve 7 filhos. Graças a Deus, todos nós nos formamos. Ela ficou viúva muito cedo. Eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos. E o maior legado que eu tenho da minha mãe é a sua fé em Cristo Jesus. O maior legado, a maior experiência que eu tenho da vida da minha mãe é que eu vejo que minha mãe era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. A gente atravessou dias muito difíceis em nossa casa. A gente passou dias de poucos recursos no nosso lar. Mas nunca faltou a fé da minha mãe. Nunca faltou aquele que pode e tem a solução quando nós necessitamos de qualquer recurso para as nossas vidas, que está em Cristo Jesus. O maior exemplo, o maior legado que eu e você podemos deixar, a maior identidade que nós podemos transferir para as pessoas, a maior forma das pessoas nos reconhecerem, é que se de fato nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E esse é o nosso desafio. Jesus vai aos seus discípulos, vai aos seus familiares. Semana que vem a gente conta o que aconteceu no final deste episódio. Mas eu gostaria de destacar isso para mim e para você. O conteúdo que Jesus disse é o mesmo conteúdo que é dado a mim e a você. O poder que estava sobre ele é o mesmo poder que está sobre mim e sobre você. É o Espírito do Senhor, é a força de Deus, é a graça dele sobre nós.
Sejamos então homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus e que sejamos um exemplo de fé aos nossos filhos, aos nossos familiares, e que eles identifiquem em nós a identidade de Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu preciso fazer um reparo de domingo passado. Domingo passado eu citei um livro que se chama A Quarta Dimensão, e eu citei que esse livro era do Watchman Nee, só que esse livro é do reverendo Paul Young-Chu, que hoje se chama David Lee, e ele mudou esse nome. Então é esse livro que eu estava falando. E depois eu falo do Watchman Nee mais para frente, nós vamos ter oportunidades de esclarecer um pouco sobre a teologia do Watchman Nee e dos frutos dessa teologia. Mas eu precisava fazer esse reparo, porque domingo passado um irmão perguntou: pastor, esse livro não é do Paul Young-Chu? Eu falei: é mesmo, eu citei errado. Às vezes acontece da gente se equivocar, mas não temos problema nenhum de reconhecer que às vezes a gente falha na nossa mente, mas a gente não falha no conteúdo. O conteúdo não. O conteúdo é precioso. Eu espero que você e eu possamos sair daqui hoje buscando sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar, rogar a Deus que nos dê essa capacidade e essa graça nessa manhã. Levanta suas mãos aos céus, as palmas de suas mãos, e receba hoje da graça de Deus em sua vida. Pai, eu rogo a Deus que o Senhor nos dê essa capacidade sobrenatural, essa força que vem do Senhor, para, ó Deus, andarmos no Teu Espírito, entendermos, ó Deus, que o Teu Espírito vem sobre nós e nos transforma por meio da Tua palavra, por meio do Teu querer. Toma as nossas vidas, ó Pai, e nos conduz a sermos reconhecidos como homens e mulheres cheios do Teu Espírito. É assim que desejamos, é assim que suplicamos, é assim que, ó Pai, suplicamos a Ti nesta hora. Reveste-nos com Teu poder do alto, em nome de Jesus. Amém.